Olá, meu nome é Yasmin Paranhos e eu vim aqui hoje falar um pouco sobre o tratamento da anquilose temporomandibular. Esse trabalho ele não tem nenhum conflito de interesses e também não foi patrocinado de forma financeira. Ele foi redigido por mim, Yasmin Paranhos, pelo Marcos Lohan e pela Thalia Tamires. Primeiramente, a gente tem que saber um pouquinho sobre o que é essa condição, da anquilose temporomandibular. E nada mais é do que a fusão óssea ou a adesão fibrosa que vai acontecer entre o côndilo e a base do crânio. Essa condição vai trazer limitação de movimentos da mandíbula para o paciente e aí ele não vai conseguir fazer atividades normais do cotidiano, como falar, comer, escovar o dente. E além disso, também vai ter um prejuízo no psicológico. Por isso, a gente tem que focar no tratamento fazendo um excelente diagnóstico, primeiramente o diagnóstico clínico, que é observar essa limitação de movimento mesmo da mandíbula e confirmar com o diagnóstico com imagens. Aí, a gente tem que focar no tratamento, porque o tratamento, ele devolve a função para o paciente, dá a ele uma condição de vida mais favorável. Aqui eu coloquei duas imagens para ilustrar o que é essa condição. E nessa primeira imagem a gente pode observar que há um espaço entre o côndilo e a base do crânio, chamado espaço articular. A gente consegue ver essa limitação anatômica entre as duas estruturas. Já na segunda imagem a gente não consegue. A gente vê uma massa óssea ali contínua, a gente não consegue ver esse espaço articular. Então, a anquilose temporomandibular é a perda desse espaço. Aqui colocamos a morfologia, porque essa condição ela pode ter várias características. Ela pode se localizar em locais diferentes e ela pode também envolver tecidos diferentes. Então, aqui ela pode ser classificada como uma localização sendo intra ou extraarticular, de acordo com o tecido envolvido. Então, pode ter uma adesão fibrosa, pode ter uma fusão óssea, ou então pode ter os dois, fibro-óssea. Aqui, de acordo com a extensão, que pode ser completa ou incompleta, e de acordo com os graus, que vai falar mais especificamente como que está aquela condição. O grau 1 é uma adesão fibro-óssea leve ou moderada. O grau 2 é quando forma aquela ponte óssea que parte do ramo ascendente da mandíbula até a base do crânio. O grau 3 é a disposição medial do côndilo que foi fraturado, então por causa de trauma, e forma uma ponte óssea também, partindo do ramo ascendente até o arco zigomático. E o grau 4, a ATM é totalmente substituída por uma massa óssea com envolvimento da base do crânio. Então, é só para a gente entender direitinho que não é simplesmente anquilose temporomandibular. Ela tem as suas especificações. O método que a gente usou para esse trabalho foi fazer um estudo qualitativo de caráter revisional de referências bibliográficas. Ao todo, pegamos 16 artigos, e aí essa busca ela foi feita com 3 descritores e foi filtrada entre trabalhos feitos de 2016 a 2020. Pegamos também só trabalhos na língua portuguesa e inglesa, e só artigos que envolviam humanos, porque alguns dos trabalhos eram experimentos em animais. Esses trabalhos a gente descartou. Nos resultados, a gente pôde ver realmente como o tratamento é importante, e aí a gente conseguiu ver que existem 3 formas de tratar, 3 cirurgias diferentes. Aqui nos resultados a gente citou uma específica, que primeiramente a gente começa com a coronoidectomia ipsilateral, que vai ser um corte mesmo, que a gente vai fazer aqui do lado, para ter acesso a essa ATM. Depois, fazer a retirada do bloco anquilótico e, por fim, a artroplastia GAP, que é a reconstrução da ATM. Com isso, a gente viu também que só a cirurgia ela não tem efeito tão eficaz se você parar só na cirurgia.
sendo que a fisioterapia depois, para devolver a função para o paciente, é muito importante. Só que a gente conseguiu observar que não são todas as fisioterapias que são toleradas. A única tolerada pelo paciente é aquelas que você vai fazer movimentos pequenos durante o dia a dia, como movimentos de mastigação, movimentos de fala. Essa vai ser suportada pelo paciente. Agora, a fisioterapia severa, ela vai exigir muito dos músculos. E com isso o paciente pode sentir dor e ele vai ter aquele distanciamento. Ele não vai querer fazer porque ele está sentindo dor. Então, não é bom forçar o paciente. E a fisioterapia vigorosa, ela vai interferir no caso se a gente usar enxertos. Aqui, a gente especificou as 3 cirurgias mais utilizadas para esse tratamento. A primeira é a artroplastia em gap, ou também chamada em lacuna. Ela vai fazer a ressecção, da massa óssea, e ela não vai usar material para interpor entre o côndilo e a base do crânio. Aí tem a artroplastia interposicional, que ela também faz a ressecção da massa óssea, só que ela vai interpor um material, sendo ele autógeno ou aloplástico. E a reconstrução conjunta da ATM ou reconstrução total, que é aquele que a gente vai reconstruir toda a ATM. Também vai fazer a ressecção da massa óssea, só que aí a gente vai usar ou enxertos para reconstruir a ATM, ou então a gente vai usar uma prótese articular total. Na conclusão, então, do nosso trabalho, a gente viu que o tratamento ele pode ser feito de diversas vias, e aí o tratamento cirúrgico somente não é indicado, ele tem que ser acompanhado de fisioterapia, sendo ela leve. Aí a gente tem que acompanhar os movimentos fisiológicos da mastigação, sem forçar nenhum músculo e sem também prejudicar a nossa cirurgia anterior. Além disso, a gente viu que novas pesquisas elas precisam ser feitas sobre este tema, porque existem muitos trabalhos, mas trabalhos recentes são poucos, nesse prazo de tempo que a gente pegou entre 2016 e 2020. Então, novas pesquisas têm que ser feitas para também elaborar novas formas de tratamento ou aprimorar as que já existem, para dar maior conforto para o paciente e para ele ter uma condição de vida melhor, sem sentir tanta dor. E aqui são as nossas referências. Eu agradeço pela oportunidade. Qualquer dúvida pode estar colocando aí nos comentários, né? Que a gente tenta responder o máximo possível. E muito obrigada.